desenterraram na Turquia cabeça de pedra de deuses gregos e estátua inteira em 2 metros. Arqueólogos da Universidade Kütahya do Lumpina desenterraram várias estátuas e cabeças de estátuas de deuses gregos na antiga cidade de Ayazınoi, no oeste da Turquia. De acordo com um comunicado divulgado pela universidade, Ayazınoi foi fundada como uma cidade frígia no extremo oeste do reino da Frígia. Durante o período helenístico, a cidade desempenhava papel importante na luta entre os reinos de Pérgamo e Bitinia. Depois ficou sob controle do Império Romano em 133 a.C. A equipe de arqueólogos da universidade estava escavando nas proximidades das pontes romanas que atravessam o córrego Pancalas, um afluente do rio Indacos, avança Heritage Daily. Os pesquisadores encontraram cabeça de pedra de vários deuses gregos: Eros, deus do amor, do erotismo; Dionísio, deus do vinho, do teatro e de rituais religiosos e semideuses; Heracles, um herói na mitologia grega, e vários outros deuses do panteão grego. Além disso, eles desenterraram uma estátua quase completa, faltando apenas metade do seu pedestal. Um pé-estátua, nem mais de 2 metros de altura, retrata uma figura masculina, porém os arqueólogos ainda não determinaram se ela representa uma figura importante de Azanoi, um herói lendário dos deuses, e julgar pelo estilo o objeto tem cerca de 2000 anos. Espero que possamos encontrar a peça que falta da estátua nos trabalhos que faremos em 2023, disse em comunicado Dr. Goncan Coskun, que lidera as escavações. Arqueólogos da Universidade Turca iniciaram as escavações em 2021. Desde então, descobriu inúmeros artefatos, como fragmentos de estátuas de Afrodite, Heracles e Dionísio. Bolsonaro faz o último discurso como presidente do Brasil. Pouco antes de deixar o poder, o presidente Jair Bolsonaro fez seu último pronunciamento em transmissão online, onde se defendeu das críticas e condenou os atos terroristas em Brasília. No início do discurso, o presidente brasileiro afirmou que pretendia fazer uma prestação de contas, comentar sobre o atual momento político no país. Ele afirmou que o governo Lula já começará capenga, que terá muitas coisas a fazer para não deixar o Brasil em uma situação complicada. Ao atacar o próximo governo, o presidente disse que o Brasil terá um futuro muito difícil com sua saída, mesmo que ele não tenha sido ideal. O novo governo quer que os impostos voltem a ser cobrados, destacou Bolsonaro, afirmando que a pretensão pela alta dos preços não é culpa de seu governo, mas sim do novo governo que está chegando. Com pontos fortes de seu governo, Bolsonaro citou carteira de habilitação, Auxílio Brasil, inauguração da transposição do Rio São Francisco, a criação de novos empregos, a internet nas escolas, combate à corrupção e a facilitação do porte de arma para buscar a paz no campo. Se chegue à presidência, teve um propósito. Se você acha chateado, está constrangido, se coloque no meu lugar, disse o presidente. Quantas vezes eu pergunto onde eu errei, o que podia ter feito de melhor. Eu tenho convicção, dei o melhor de mim, muito sacrifício de quem estava do meu lado, em especial a minha esposa Michele Bolsonaro, minha filha enteada Laura e Letícia, e vocês também sofreram e sofrem agora, afirmou Bolsonaro. Atentado terrorista. No discurso, Jair Bolsonaro disse que a ameaça de bomba não se justifica. Em seguida, criticou a imprensa por identificar o homem preso com bolsonarista.
Nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de ato terrorista. Ali na região do aeroporto, nada justifica o elemento que foi pego, graças a Deus, com ideias que coadunam com um cidadão, mas se fica em cima do cara. Com bolsonarista o tempo todo, disse o presidente. Em 24 de dezembro, o caminhão estava próximo ao aeroporto de Brasília quando a polícia foi avisada sobre a presença de um artefato explosivo que depois foi denotado. O empresário George Washington de Oliveira Souza, 54 anos, foi preso por envolvimento no esquema Agenda de Costumes. Comentando a questão das armas, Bolsonaro apontou que a facilitação do porte teve responsabilidade na redução das mortes no país. Ele sustentou que o porte de armas reforçou a segurança no país e reduziu o risco de crimes para a população. Bolsonaro ainda destacou que seu governo resgatou o patriotismo, respeito à família e liberdade de escolha e respeito às crianças e idosos. O presidente também citou a abertura de um novo colégio militar, aumentando a disciplina nas escolas e a qualidade de ensino dos adolescentes. Acampamento em frente a quartéis generais. O presidente também comentou os acampamentos de apoiadores em frente a quartéis generais do Exército em cidades do país. Os acampamentos fazem pedidos inconstitucionais como intervenção militar e reversão dos resultados das eleições. Para Bolsonaro, as manifestações são espontâneas, não são lideradas por ninguém. Ele afirmou que não tem participação nos atos. Eu não participei deste movimento, eu me recolhi, afirmou Bolsonaro. Economia e Paulo Guedes. O presidente brasileiro disse que reduziu os impostos e facilitou a abertura de empresas em diversos municípios com facilitação de alvarás. Ele destacou que seu governo domou a inflação, além de zerar os impostos federais dos combustíveis, imposição de um teto no ICMS. Morte de Pelé. Bolsonaro também lamentou a morte do rei Pelé, que levou o nome do Brasil pelos 4 cantos do mundo. Eu tive o prazer de conversar alguns minutos com ele, uma pessoa simples, mas que levou o nome do Brasil para os 4 cantos do mundo. Hoje o mundo todo chora, nós também lamentamos, afirmou Bolsonaro. Viagem aos Estados Unidos. O pronunciamento desta sexta-feira 30 foi feito próxima viagem de Jair Bolsonaro para Miami, nos Estados Unidos. Ele pretende tirar um período sabático após deixar o Palácio do Planalto. A expectativa é que o atual presidente deixe o Brasil até este sábado, 31, abrindo a mão de participar da cerimônia da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que retorna para o seu 3º mandato à frente da presidência da República, 1º de janeiro de 2023. Lula escolhe Jean Paulo Prats, senador do PT, como novo presidente da Petrobras. O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, escolheu o senador Jean Paulo Prats, PT, para presidir a Petrobras. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Conselho da Estatal. Recebi hoje a missão de comandar a Petrobras pelos próximos anos. Muito me honra a escolha do presidente Lula, que coloca sobre mim a responsabilidade de conduzir uma empresa que o patrimônio de todos os brasileiros, disse Jean Paulo Prats em um comunicado à imprensa. Prats, especialista no setor de energia, foi um dos coordenadores do grupo que discutiu o tema durante a transição. Senador pelo estado do Rio Grande do Norte, Prats indicou em entrevista recente que política de preço dos combustíveis e o assunto de governo, não apenas uma empresa de mercado. Hoje, ao definir o valor de venda do diesel e da gasolina para as distribuidoras, Petrobras segue o preço de paridade internacional PPI, que consiste em seguir o preço de comercialização desses combustíveis no resto do mundo. O método é criticado pelo partido de Lula e seus aliados. O preço dos combustíveis está entre os primeiros desafios que Lula vai enfrentar. Ao assumir o governo daqui a 2 dias, a suspensão de impostos federais criada por Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, deixa de valer no sábado 31. O impacto para o consumidor vai ser de 0,69 por litro de gasolina, 0,26 no etanol e 0,33 no diesel. O futuro presidente da Petrobras disse também
que sua prioridade é frente à Petrobras e construir caminhos para a transição energética da empresa. Vejo a Petrobras como uma empresa que precisa olhar para o futuro e investir na transição energética para atender às necessidades do país, do planeta e da sociedade, além dos interesses de longo prazo de seus acionistas, afirmou. Polêmica. Enquanto guarda a aprovação do Conselho da Estatal, a indicação de Jean Paulo Prats pode parar na Justiça em razão da lei das estatais. A legislação replicada no Estatuto da Petrobras proíbe a indicação para a presidência diretoria ao Conselho de pessoas que atuam nos últimos 36 meses, 3 anos, como participante da estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Na campanha, o senador buscou se afastar formalmente de cargos, não assumiu a coordenação dos processos. O PT entende que as contribuições intelectuais ao longo da campanha não caracterizam impedimento da lei. Segundo o jornal O Globo, não há um parecer preparado por sua assessoria jurídica para argumentar a favor da indicação. Oposição a Prats poderia vir principalmente de um grupo de conselheiros representantes dos acionistas minoritários. Não terminará bem. Turquia alerta que não permitirá a expansão da Grécia no mar Egeu. Âncora não permitirá qualquer expansão da Grécia no mar Egeu, alertou o ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu. A declaração foi dada ao comentar os recentes relatos sobre os planos de Atenas avança pelas águas territoriais em torno da ilha de Creta. Não permitiremos a expansão das águas territoriais gregas, nem sequer uma milha no Egeu, muito menos 12. Estamos alertando a Grécia mais uma vez que não se metam no heroísmo falso, confinando naqueles que poderiam apoiá-los. Não busquem o aventurismo. Não terminará bem para vocês, alertou. Cavusoglu ainda citou a declaração em 1995 que ressalta que se a Grécia aumentar suas águas territoriais mais de 6 milhas, 9,6 quilômetros no Egeu, o governo utilizará todos os poderes, incluindo os militares, para defender os interesses da Turquia. Chanceler prometeu seguir protegendo os direitos de seu país nos mares Egeu e Mediterrâneo, lembrando que Âncora tentou dialogar com Atenas. Por sua vez, o diálogo foi suspenso devido a uma campanha contra a Turquia, as provocações no Egeu e as acusações de genocídio e a pressão sobre os turcos de Trácia Ocidental. Forças russas destrói 2 radares dos Estados Unidos, um do sistema antiaéreo S-300 ucranianos. Tropas de mísseis e artilharia russa destruíram 2 estações de radar dos Estados Unidos em radar do sistema de mísseis antiaéreo S-300, informou nesta terça-feira 30 o Ministério da Defesa da Rússia. Na República Popular de Donetsk, RPD, foram descobertas oposições que destruíram 2 estações de radar de luta contra a bateria AN/TPQ-50 de fabricação dos Estados Unidos. Além disso, na região de Sumy, foi eliminada a estação de radar de um sistema de defesa antiaéreo S-300 ucraniano, apontou o comunicado. Destaca-se que, no total, as tropas de mísseis e artilharia atingiram 73 subunidades de artilharia da Ucrânia em posição de fogo, bem como combatentes e equipamento militar em 86 áreas. O tenente-general Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia, informou que nas últimas 24 horas os meios de defesa antiaéreo russo derrubaram 6 drones de ataque, inclusive 3 veículos aéreos não tripulados do jato Stryz Tu-141. De acordo com entidades militares, a aviação de caça das Forças Aeroespacial da Rússia abateu um avião MiG-29
e 2 helicópteros Mi-8 ucranianos na República Popular de Donetsk. Além disso, nas direções de Kupiansk e Krasny Liman, as forças russas eliminaram 100 militares ucranianos, bem como 7 veículos blindados de combate. Já na direção de Donetsk, adversário perdeu até 50 combatentes e 7 unidades de equipamento militar. Segundo Konashenkov, no decorrer de combates de contrabateria da RPD, as tropas russas eliminaram 2 peças de artilharia ultrapropulsadas, 2 S-1, Jinvodika, nas áreas dos povoados Lenzovaia, na região da Kharkovia, e Melinovka, na RPD. Também foram destruídos os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes GRAD, Abuzeiro D-20 e D-30. Estados Unidos considera a China o único rival capaz de mudar a ordem mundial existente. Os Estados Unidos consideram a China como seu único rival, que não só pretende mudar a ordem mundial existente, como também aumenta suas forças econômica, diplomática, militar e tecnológica para alcançar esse objetivo, disse Vedant Patel, porta-voz adjunto do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A China é nosso único rival que, ao mesmo tempo, pretende mudar a ordem internacional. Está se tornando uma força econômica, diplomática, militar, tecnológica cada vez maior para ter sucesso em alcançar esse objetivo, escreveu ele. Vale ressaltar que na semana passada a chanceler chinesa criticou a política americana de seus aliados ocidentais, tendo o objetivo de intimidar Pequim. De acordo com Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, a luta também sucedida contra a hegemonia dos Estados Unidos foi uma das maiores conquistas da diplomacia chinesa este ano. Wang vê as relações entre Pequim e Washington complicadas para a abordagem do confronto do governo dos Estados Unidos. O ministro disse que, para combater os Estados Unidos, seus aliados ocidentais defendem seus interesses nacionais. As autoridades chinesas utilizaram com sucesso a plataforma da ONU e conseguiram obter o apoio de mais de 100 países. Putin: Rússia não vai desistir sob pressão do Ocidente e deve lutar. A Rússia não cede à pressão estrangeira e lutará por seus interesses enquanto for necessário, disse o presidente Vladimir Putin neste sábado 31. A Rússia foi simplesmente colocada antes nesta linha, ou desistir de lutar ou lutar, mas enquanto tivermos pessoas como vocês e as pessoas que estão ao nosso lado, é claro, não podemos desistir de nada. Nós devemos apenas lutar e seguir em frente. Ordenamento. Com calma, disse o presidente ao falar com o soldado do Distrito Militar do Sul. Durante seu encontro com os soldados, Putin também observou que ainda há muito espaço para melhorias das Forças Armadas da Rússia, incluindo o desenvolvimento e produção de drones kamikaze, armas de precisão e meios de comunicação. Além disso, o presidente afirmou que o combate armado era inevitável nas atuais circunstâncias, mas o apoio ativo do povo era essencial e a Rússia não poderia viver sem ele. Putin também pediu aos soldados que se cuidem, se possível. O presidente da Rússia visitou o quartel-general do Distrito Militar do Sul na manhã de hoje, 31, onde conversou com o comandante e apresentou estandartes para as tropas do exército, inclusive Donetsk e Lugansk, informou o porta-voz de Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentando que o presidente também entregou prêmios militares que demonstraram coragem e heroísmo durante a operação militar especial na Ucrânia. China. Mídia chinesa diz que Washington não está em posição de ensinar Pequim a lidar com Moscou.
No sábado 31, o presidente chinês Xi Jinping destacou que as relações entre Moscou e Pequim podem encontrar novas oportunidades de crescimento em 2023. Um meio de comunicação chinês informou que os Estados Unidos não estão em oposição de apontar o dedo para a China e dar uma palestra a Pequim sobre como lidar com suas relações com Moscou. Comparando com o sistema de aliança dos Estados Unidos relacionado à China e Rússia, que, baseado na aliança, não confronto e não direcionamento de terceiros, não apenas está em conformidade com os interesses de ambos os lados, mas também pode ser mais condutivo para enfrentar os desafios globais, diz a matéria. Sólidos laços entre Pequim e Moscou pode ajudar o mundo a avançar para a multipolaridade e evitar que a comunidade internacional caia no unilateralismo, mesmo antes do início da operação militar especial russa em andamento na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro. Washington desconfiava os laços estreitos entre a Rússia e a China. Como os Estados Unidos classificam os dois países como seus principais concorrentes ou mesmo inimigos em potencial, Washington, que está preocupado que o aprofundamento da cooperação entre a China e a Rússia afete sua liderança hegemônia global, afete seu efeito de contenção contra os dois países. A agência de notícias também citou o pesquisador associado do Instituto de Estudo Russo do Leste Europeu e da Ásia Central, Yang Xin, da Academia Chinesa de Ciências Sociais, dizendo que os Estados Unidos se preocupa com o aumento da cooperação China e Rússia em áreas que abrangem a economia e o comércio, vai reduzir significativamente o efeito das sanções impostas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente à Rússia. Os comentários foram feitos depois que um porta-voz do Departamento de Estados Unidos disse que na sexta-feira 30 que aqueles que estão do lado do Moscou nesta guerra injusta inevitavelmente se encontraram no lado errado da história. Aparente referência à operação militar especial russa em andamento na Ucrânia. Pequim afirma ser neutra, mas seu comportamento deixa claro que ainda está investindo em laços estreitos com a Rússia, disse o porta-voz, acrescentando que Washington está monitorando de perto a atividade de Pequim. A declaração ocorreu após um encontro virtual entre o presidente russo Vladimir Putin e o homólogo chinês Xi Jinping, durante o qual os dois, em particular, elogiaram os laços econômicos laterais entre os Estados Unidos. Putin enfatizou que, apesar das condições externas desfavoráveis, restrições e legítima intimidação direta de alguns países do Ocidente, a Rússia e a China conseguiram garantir taxas recordes de crescimento do comércio mútuo. Segundo ele, até o final do ano, o comércio deve aumentar 25% sob tal dinâmica. Seremos capazes de atingir a meta de 200 bilhões, cerca de 1,5 trilhão, estabelecido por nós para 2024 antes do previsto? X, por sua vez, enfatizou que a China está pronta para construir uma cooperação estratégica com a Rússia, no interesse da estabilidade mundial no contexto de uma difícil situação internacional. O presidente chinês acrescentou que Pequim aprecia muito o fato de a Rússia não se recusar a resolver a crise ucraniana por meio de negociações. Separadamente, nesta semana, X enviou um telegrama e um novo a Putin, expressando a vontade de manter contatos próximos com ele em 2023. Estou pronto para conduzir nossos países ao aprofundamento de uma cooperação estratégica abrangente, colaboração prática em vários campos para o benefício dos povos dos dois países, diz o telegrama. Instabilidade mental de Biden ameaça seriamente a segurança dos Estados Unidos, diz mídia. Os problemas mentais do presidente norte-americano Joe Biden, manifestados em diversos momentos, ameaçam a segurança do país, segundo o Time Federalista,
De acordo com a mídia, não é segredo que o presidente Joe Biden não está em boas condições físicas mentais, cometendo uma série de erros que colocam o país em risco quase sempre que abre a boca. A mídia ainda ressaltou algumas das falas de Biden, como e quando ele chamou o Holocausto de causa nobre às tropas americanas de egoísta, além de ter alegado que tinha câncer em um discurso em Varsóvia. Em março de 2022, Biden faz uma das declarações mais problemáticas para o país quando afirmou que o presidente russo Vladimir Putin deveria ser retirado do poder, segundo a mídia. Posteriormente, ele ressaltou que esta não é a opção oficial dos Estados Unidos. Lula se reúne com o chefe do Senado russo antes da posse presidencial. O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informou ter realizado uma reunião em 31 de dezembro com o chefe do Conselho da Federação da Rússia. Recebi o presidente do Conselho da Federação Russa, Valentina Matvienko, chefe de delegação do país, agradeci os cumprimentos do presidente russo Vladimir Putin trazidos por ela. Expressei desejo do Brasil pela paz e que as partes Rússia e Ucrânia encontrem um ponto comum para o fim do conflito, escreveu Lula. Além disso, Lula Silva afirmou que também se reuniu com a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Sviridenko. No Brasil, temos tradições de defender a integridade das nações e vamos conversar com quem for possível pela paz, escreveu em seu Twitter. Lula se pronunciou a favor da resolução do conflito na Ucrânia por meio do diálogo. As tropas ucranianas dispararam 25 foguetes em Donetsk na noite do Ano Novo. As tropas ucranianas dispararam 25 foguetes contra 2 distritos na cidade de Donetsk, segundo informações do Centro Conjunto de Controle e Coordenação do Regime de Cessar-Fogo, GCC, da sigla em inglês. Segundo o comunicado, o bombardeio foi registrado na madrugada deste domingo 1º. Cerca de 25 foguetes disparados pelo sistema de foguetes de lançamento múltiplo MLRS, na sigla em inglês do Exército da Ucrânia. 3 pessoas ficaram feridas como resultado do bombardeio, disse o prefeito da cidade, Oleksiy Kulinidze. No correspondente da Sputnik, relatou várias dezenas de explosões foram ouvidas a partir do centro de Donetsk. O bombardeio da região dos militantes ucranianos usam principalmente projéteis de calibre 155 mm, que são usados pelos países da Organização do Tratado Atlântico Norte da OTAN. Mais cedo, as autoridades da República Popular de Donetsk informaram que as tropas ucranianas estavam bombardeando Donetsk, Evika e Orlivka, disparando 2 dúzias de foguetes. Cerca de 1.091 civis foram mortos e mais de 3.500 foram feridos em 2022, em meio às hostilidades em andamento da República Popular de Donetsk, RPD, disse uma ouvidoria regional de direitos humanos na sexta-feira 30. O número total de civis mortos no RPD desde o início do conflito de 2014, no entanto, o leste da Ucrânia chegou a 5.441, mostram os dados oficiais. No ano passado, os militares ucranianos sujeitaram repetidamente a cidade de Donetsk e ataques da artilharia mísseis visando deliberadamente áreas residenciais longe de quaisquer instalações militares para infligir danos aos civis, observou o escritório. Ataque em Kiev com Makiivka mata 63 militares russos, diz defesa da Rússia. O ministro da Defesa da Rússia relatou um ataque ucraniano contra a localidade Makiivka, na República Popular de Donetsk, que teria matado dezenas de militares russos.
63 militares russos foram mortos em Makiivka, na República Popular de Donetsk. Após o lançamento de foguetes por parte de Kiev, anunciou na segunda-feira o Ministério da Defesa da Rússia. Kiev teria usado 6 lançadores múltiplos de foguetes e mares em um local de destacamento temporário das Forças Armadas da Rússia, perto da área populosa de Makiivka, na República Popular de Donetsk, sendo que 2 dos foguetes foram abatidos pela defesa antiaérea russa. Com o resultado da queda de 4 foguetes com ogivas altamente explosivas no local de destacamento temporário, 63 militares russos foram mortos. Toda a assistência e apoio necessários serão fornecidos às famílias e amigos dos militares que perderam a vida, assegurou o Ministério da Defesa. Ao mesmo tempo, os militares russos referiram a eliminação na direção de Donetsk de até 70 militares ucranianos, 4 veículos de combate de infantaria e 5 automóveis de mais de 40 militares, 3 veículos militares blindados, 2 picapes na direção sul de Donetsk, de 70 mercenários a mais de 100 feridos na República Popular de Donetsk e região da Kharkovia pela Força Aérea da Rússia e de 70 efetivos dos veículos militares blindados, 3 automóveis, 3 blindados de transporte de pessoal e 2 picapes na direção de Kupiansk e Krasny Liman. A artilharia russa também destruiu 2 depósitos de armas e 2 depósitos de combustível nas regiões de Zaporozhye e Dnipropetrovsk, além dos 2 sistemas de artilharia M777 de produção dos Estados Unidos na República Popular de Donetsk, uma peça de artilharia autopropulsada Kreb da Polônia, na região de Kherson, 4 abuseiros D-30 da Ucrânia, na República Popular de Donetsk, relatou o Ministério. A defesa antiaérea da Rússia abateu igualmente 15 drones ucranianos das repúblicas populares de Lugansk, Donetsk e na região de Kherson. 3 projéteis de lançadores múltiplos de foguetes Uragan na República Popular de Donetsk, na região de Kherson. Ministro da Grécia tenta apresentar suas questões como Turquia como problemas de Ankara com a OTAN. O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse nesta segunda-feira 2 que Atenas estava tentando apresentar suas questões nas relações bilaterais de Ankara com problemas de Turquia com a OTAN e dos Estados Unidos. O ministro observou que a Turquia e a Grécia tinham realizado consultas bilaterais sobre o reforço da confiança e cooperação na OTAN, acusando Atenas de sabotar essas reuniões recentemente. Segundo Akar, Atenas está tentando apresentar seus problemas nas relações com Ankara, como a questão da Turquia em suas relações com a OTAN, Estados Unidos e a União Europeia, enquanto também os Estados Unidos para distrair as pessoas de escândalos domésticos. Em resposta aos políticos gregos que chamaram a Turquia de ameaça, o ministro disse que a Ankara é um aliado confiável e não ameaça ninguém. Na passada sexta-feira 30, o ministro da Defesa turco alertou a Grécia sobre graves consequências se implantar armamentos em ilhas no mar Egeu e estende suas águas territoriais. De acordo com os relatos da mídia, a Grécia planeja alargar suas fronteiras marítimas de 6 para 12 milhões a suoeste. Decreta, Turquia alertou que não permitiria que as águas da Grécia fossem expandidas em sequer uma milha de 1.852 metros no mar Egeu. A Turquia afirmou anteriormente que consideraria a expansão das águas gregas como uma razão
para a guerra. Ankara acredita que se a Grécia estender suas águas territoriais, isso praticamente cortará as águas turcas e privará a Turquia do acesso a águas internacionais, o que deixaria o país preso em suas águas territoriais. Kosovo escolheu o caminho de escalada do conflito, afirma MR da Rússia. Vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia criticou a postura da República autoproclamada que vê como aproveitamento ocidental para aumentar os riscos. As autoridades em Pristina estão caminhando para uma escalada. Os países ocidentais devem pressionar o Kosovo mudar sua política, disse Alexander Grushko, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, a Sputnik. Albin Kurti, premier da autoproclamada República, declarou em uma nova entrevista publicada no domingo 1 que Kosovo queria aumentar o número de soldados da OTAN para fortalecer a paz e a segurança em toda a região dos Balcãs Ocidentais, que Pristina estava atualmente aumentando suas despesas de defesa é o número de seus soldados e reservistas. Acompanhamos com grande preocupação a evolução da situação no Kosovo e seu entorno. Vemos que as autoridades do Kosovo escolheram o caminho da escalada, enquanto é óbvio para nós que elas são abertas discretamente por seus patrocinadores, principalmente por parte da União Europeia. De Washington, comentou Khrushchev. De acordo com o vice-chanceler russo, todos aqueles que influenciam a linha de conduta do Kosovo deveriam pressionar e encontrar uma solução política. Antes de mais nada, força Pristina a desistir de seus planos bélicos que ameaçaram desestabilizar os Balcãs e a cumprir todos os seus compromissos anteriores, decorrente entre outros acordos de Bruxelas que prevê estabelecimento de uma comunidade de municípios sérvios como elemento central na solução do problema de Kosovo, sugeriu o vice-ministro das Relações Exteriores russo. Em agosto, as autoridades da República autoproclamada em Pristina ordenaram a obrigatoriedade de usar placas de veículos com números kosovares em vez de sérvias, o que provocou protesto dos moradores sérvios do Kosovo. Na quinta-feira, 29, Alexander Vučić, presidente da Sérvia, pediu a eles para terminarem os protestos. Os territórios do Kosovo e da Sérvia Central são separados por uma linha administrativa. As autoridades do Kosovo declararam sua independência da Sérvia em fevereiro de 2008, ao lançaram uma campanha para o reconhecimento internacional do território, mas a independência não é reconhecida pelo governo sérvio. Rússia apoiará esforço de recolocar o Brasil no cenário internacional, de senador russo. Conversou com o senador russo Konstantin Kassachev, vice-presidente do Conselho da Federação. A Câmara Alta do Parlamento russo, Kassachev, que veio ao Brasil para a posse do presidente, comentou diversos pontos da relação entre Brasil e Rússia, incluindo o comércio, BRICS e os esforços por um mundo multipolar. O senador russo Konstantin Kassachev está no Brasil, acompanhando a presidente do Conselho da Federação, Valentina Matvienko, para participar de reuniões bilaterais em meio à posse de Luiz Inácio Lula da Silva. O petista assumiu oficialmente o cargo no domingo 1º, diante de dezenas de chefes de Estado, representantes de governo no mundo inteiro. Entre esses representantes estavam Matvienko,
e Kassachev, cuja delegação esteve com Lula em Brasília ainda antes da posse, para tratar de assuntos de interesse da Rússia e o Brasil. Em entrevista, Kassachev falou sobre as expectativas em relação ao governo Lula no cenário internacional, os mecanismos de cooperação econômica entre a Rússia e o Brasil, o desenvolvimento do BRICS e o interesse mútuo na construção da multipolaridade. Lula quer levar o Brasil de volta ao cenário internacional. Na avaliação do vice-presidente do Conselho da Federação, ao contrário do governo do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, Lula tem interesse em reativar suas relações bilaterais em todos os continentes, segundo Kassachev. Lula pretende levar o Brasil de volta ao cenário internacional. Esse objetivo deve ser apoiado pela Rússia. Essas ambições devem ser definitivamente apoiadas pela Rússia, sem dúvida. Trabalhamos de perto com BRICS nos anos anteriores. É importante lembrar que o senhor Lula, pessoalmente, foi o líder nacional que mais ou menos iniciou esse formato e, pelos que entendi, continua acreditando no BRICS e deseja fazer mais para fortalecer seu potencial, afirma Senado em entrevista a Energia Limpa. Pequim inicia a construção do maior parque eólico flutuante do mundo. China planeja gerar 200 megawatts de energia eólica a partir de uma fazenda flutuante, recursos que podem ser integrados à sua rede energética até o final de 2025. O governo chinês iniciou a instalação de turbinas eólicas na costa da ilha de Hainan, localizada no sul do país asiático, perto da costa leste do Vietnã. A instalação é a parte integrante de um parque eólico, que vai ser maior de seu tipo no mundo. A principal construtora de infraestrutura energética do país, Power China, divulgou o projeto, no qual pretende cobrir uma capacidade de 1 gigawatt. Os primeiros 200 megawatts devem ser integrados em 2025 e os restantes 800 2 anos depois, no final de 2027. O projeto inclui 2 fases de construção, como uma primeira etapa que abrange 12 turbinas para atingir o primeiro objetivo energético. Na segunda fase está contemplada a produção de energia para gerar mais de 4.000 kWh de eletricidade limpa por ano. A direção de Power China reconheceu que a geração de energia eólica flutuante ou marítima ainda está em fase de pesquisa a nível mundial, enquanto no país asiático ainda não foi desenvolvido um nível comercial, e razão pela qual o projeto na ilha de Hainan vai ser pioneiro. Além disso, um funcionário de desenvolvimento municipal de Hainan acredita que a usina pode orientar toda a cadeia de fornecimento eólico industrial, contribuir para o fortalecimento industrial da região. De acordo com a mídia chinesa CGTN, um dos propósitos do projeto eólico é contribuir para a agenda de Pequim de redução do abastecimento de energia ligado ao carvão, bem como desenvolvimento de um novo sistema energético na ilha. O projeto ainda, segundo a mídia local, vai envolver sistemas tecnológicos nacionais de elevada capacidade em termos de aproveitamento do vento, o que deve e pode contribuir para a evolução desta zona industrial em benefício de outras partes da China. Crise energética. Diretora-geral do FMI prevê inverno difícil para a Europa. No domingo 1º, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional FMI, Kristalina Georgieva, advertiu que a Europa enfrentará um inverno difícil este ano em meio ao plano do bloco
de acabar com a dependência de fontes de energia russas, conforme declarou Georgieva em entrevista à emissora norte-americana CBS. É provável que o próximo inverno europeu seja ainda pior. Olhamos para a resposta ao choque energético na Europa e a Europa caminha decisivamente para a independência da Rússia. Sim, haverá um inverno difícil, talvez o próximo seja ainda mais difícil, mas a liberdade da dependência da Rússia está chegando, disse Georgieva no programa Fascistei Nation. Explosões são ouvidas em Kiev, na área controlada pela Ucrânia, em Zaporozhye, disse a autoridade. Neste domingo, autoridades locais relataram explosões na capital de Kiev, na região de Zaporozhye. Sob controle da Ucrânia, segundo a mídia ucraniana, também houve explosões na região de Dnepropetrovsk. A informação foi divulgada nas redes sociais por Vladimir Regov, membro do Conselho Principal da Administração Regional de Zaporozhye. De acordo com ele, a defesa antiaérea foi ativada na região durante a noite. As explosões são ouvidas no centro regional temporariamente ocupado pelo regime do presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Meus compatriotas relatam pelo menos 3 explosões ouvidas pelos moradores de Zaporozhye, disse. Relatos da mídia ucraniana apontam que pouco depois da meia-noite também houve explosão em Kiev, Dnepropetrovsk. O prefeito da capital ucraniana, Vitaly, declarou em suas redes sociais que houve pelo menos uma explosão na cidade. Segundo o ministro da Transformação Digital da Ucrânia, avisos de ataque aéreo foram emitidos em diversas regiões ucranianas, incluindo a capital de Kiev, na noite deste domingo 1º. Desde meados de outubro, a Rússia realiza ataques de precisão contra a infraestrutura ucraniana. Os ataques tiveram início após um atentado terrorista contra a ponte da Crimeia, cuja responsabilidade atribuída às forças ucranianas pelas autoridades russas. Em meio aos ataques, o presidente Zelensky chegou a afirmar em dezembro que atualmente é impossível restaurar totalmente a infraestrutura energética do país. Exército da Rússia fará novos exercícios militares internacionais em 2023. O exército russo realizará novos exercícios internacionais este ano, informou o Ministério da Defesa da Rússia neste domingo 1º. O comunicado esclarece que, como parte da cooperação militar internacional com os aliados de Moscou, está prevista a realização de exercícios conjuntos com unidades das Forças Armadas Russas, exércitos nacionais de Estado estrangeiro. 8 exercícios estão planejando para serem realizados nos campos de treinamento dos distritos militares da Rússia, observou o Ministério. Os exercícios incluem manobras militares como o Exército da Índia com Comando Militar Antiterrorista conjunto com membros da Organização Cooperação de Xangai, OCX. A Rússia ainda pretende realizar treinamentos de guerra com exércitos do Paquistão, Argélia, Mongólia, Vietnã e outras nações da Ásia Central. A pasta acrescentou que, além disso, será sediado na Armênia um exercício conjunto de organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, destinado à manutenção da paz na região, disse o Ministério. Durante os exercícios serão elaborados o planejamento conjunto da operação militar e o procedimento de interação entre representantes dos quartéis-generais, unidades dos exércitos dos países participantes, bem como ações táticas para neutralizar a formação armada. Todas as manobras serão de manutenção da paz antiterrorista, concluiu o Ministério da Defesa da Rússia.
313 dias de operação especial militar nas fronteiras russas. 24 de fevereiro de 2023, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação, o exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk. É uma parte significativa da República de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol, Sviatogosk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do Mar de Azov e uma parte da região da Kharkov. De 23 a 27 de setembro, o RPD, RPL e regiões de Kherson e Zaporozhye realizaram referendo sobre adesão e a Federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor em 30 de setembro, durante uma cerimônia de Kremlin. O presidente russo assinou os acordos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, regiões de Kherson, Zaporozhye e a Rússia, após aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo. Os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. A OTAN vai realizar reuniões do Comitê Militar de 18 e 19 de janeiro em Bruxelas. A Organização do Tratado Atlântico Norte da OTAN disse nesta segunda-feira, 2, que vai realizar reuniões com chefes militares de defesa de 18 e 19 de janeiro para discutir a Ucrânia, as capacidades militares do bloco, entre outros temas. O presidente da Comissão Europeia diz ter realizado a primeira conversa com 2023 com Zelensky. O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta segunda-feira, 2, que teve sua primeira conversa telefônica com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky em 2023. Na primeira ligação do novo ano com o presidente Zelensky, transmite meu apoio e sincero votos de felicidade para 2023 ao povo ucraniano, União Europeia, que está ao seu lado pelo tempo que for necessário, disse von der Leyen no Twitter. Os ataques com mísseis ucranianos matam 63 militares russos em Makiivka, disse MD russo. Forças da Ucrânia disparam 15 projéteis contra a cidade de Donetsk. As tropas ucranianas dispararam em 5 minutos e 15 projéteis contra o distrito Petrovsk e Kirovsk, da cidade de Donetsk, informou a representação no Centro Conjunto de Controle e Coordenação das Questões Relacionadas a Crime de Guerra da Ucrânia, GCCC, na sigla em inglês da República Popular de Donetsk. Japão negocia participação online de Zelensky na próxima cúpula do G7, diz mídia. O Japão está negociando a possibilidade do presidente ucraniano Vladimir Zelensky participar da próxima cúpula G7, grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido, em maio de 2023, em um formato online, informou o jornal japonês. Reino Unido vai criar um fundo de 90 milhões para desenvolver capacidade de combustível nuclear para substituir importação russa. O governo do Reino Unido disse nesta segunda-feira, 2, que criaria um fundo de 90 milhões, cerca de 482 milhões, para desenvolver capacidade de combustível nuclear, inclusive conversão de urânio reciclado com alternativa ao combustível importado da Rússia. Alerta ao aéreo SOA no centro-sul da Ucrânia, nas regiões de Cherkasy, Kirovograd, Nikolaev. Autoridades da região russa de Voronezh derrubam drone em reconhecimento ucraniano. As autoridades da região de Voronezh informaram que nesta noite 2 foi derrubado um drone de reconhecimento que, segundo as mesmas, foi lançado do território da Ucrânia. As autoridades locais observam que não há vítima e destruição no solo. A situação está sob controle. A Ucrânia perde mais de 15 combates em um abuseiro, segundo a Milícia Popular de Donetsk. Nas últimas 24 horas, tropas ucranianas
perderam mais de 15 militares, um tanque e um abuseiro autopropulsado. HS Club informou nesta segunda-feira 2 a Milícia Popular da República de Donetsk. Kiev volta a cortar a luz após relatar novos danos à infraestrutura energética. Segundo reportou o prefeito da cidade, Vitaly, iniciaram-se novos cortes de forma emergencial no fornecimento de eletricidade em Kiev. Ele informou que a razão dos problemas são danos na infraestrutura energética que abastece a capital ucraniana. Ainda na noite, entre os dias 1º e 2 de janeiro, a imprensa ucraniana reportou forte explosão em Kiev. Drones ucranianos atingem a região Rússia, Briansk, e danifica a infraestrutura. Na madrugada desta segunda-feira 2, um drone ucraniano atacou um distrito de região russa de Briansk. Foi danificada a instalação de fornecimento de energia. Não houve feridos, disse o governador da região, Alexander Bergomax. Tropas ucranianas bombardeiam cidades de Gerlovka, na República de Donetsk. As tropas ucranianas bombardearam Gerlovka, na República Popular de Donetsk, RPD, 8 subestações de transformadores e 3 casas de caldeira ficaram danificadas, disse o prefeito da cidade, Ivan. Ucrânia tem de ter apoio de longo prazo da OTAN, disse secretário-geral do bloco. Jens Stoltenberg apontou o apoio militar, mas não só dos Estados-membros da Aliança Atlântica, como crítico para contrariar a operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, previu em uma entrevista à emissora britânica BBC que o bloco militar deve fornecer apoio de longo prazo para a Ucrânia, em meio à operação especial da Rússia. Em um artigo publicado no domingo 1º, o alto responsável apontou que as forças ucranianas tiveram ímpeto durante vários meses, mas que, entretanto, a Rússia mobilizou muito mais forças, muitas das quais estão treinando. Para ele, esse é um sinal que Moscou está preparando para continuar e pode iniciar em breve novas operações. Precisamos fornecer um apoio à Ucrânia, agora incluindo o apoio militar. Stoltenberg, acreditando que essa é a única forma de colocar a Rússia à mesa das negociações. O que sabemos que a Ucrânia pode conseguir em torno daquela mesa depende totalmente da força no campo de batalha, concluiu. Vladimir Putin, presidente da Rússia, anunciou em 24 de fevereiro de 2022 o lançamento de uma operação militar especial na Ucrânia para defender as repúblicas populares Donetsk e Lugansk, reconhecida 2 dias antes por Moscou como Estado soberano, contra o que disse ser um genocídio cometido por Kiev contra a população russofona da região. Alguns dos objetivos fundamentais da operação de Putin são desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, incluindo também por temores de ataques à integridade territorial da Rússia. A usina nuclear de Zaporozhye, zonas alvejadas e possíveis consequências de um acidente. As Forças Armadas da Ucrânia não param de atacar o território das instalações nucleares de Zaporozhye, maior usina elétrica na Europa que, desde o início da operação especial russa, passou para o controle da Rússia. Os representantes da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, apontam constantemente a necessidade de se criar uma zona de segurança em torno da instalação. Veja o infográfico. Os locais dos bombardeios mais frequentes no território da usina é que a distância se disseminará a contaminação radioativa em caso de acidente. Bombardeio da usina nuclear de Zaporozhye. Desde agosto, o exército ucraniano
ao veja regulamento da instalação que passou para o controle da Rússia no início da operação especial. Número de projetos mísseis disparado. Usinas, territórios adjacentes. Houve ataques, mas o número exato do projeto tensados desconhecido. Drones abatidos, 65 e 8, redução da capacidade da 4 unidades de energia e da terceira desigualdade parcialmente, 8 e 3, redução da capacidade do quinto e da sexta unidade de emergência. Coreia do Sul discute com Estados Unidos a realização de exercícios nucleares conjuntos, diz presidente. Coreia do Sul está em negociação com os Estados Unidos sobre planejamento conjunto e realização de exercícios com participação das forças nucleares norte-americanas para se opor à ameaça nuclear da Coreia do Norte, disse o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol. Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão discutindo a aplicação do conceito de planejamento conjunto e exercícios conjuntos de forças nucleares, declarou o presidente em entrevista ao jornal. Ele explicou que uma vez que a Coreia do Norte obteve armas nucleares, é difícil tranquilizar os cidadãos do sul-coreano, apenas alegando que os Estados Unidos podem protegê-los com um guarda-chuva nuclear ou uma discussão ampliada. Por isso, o fim de responder melhor à ameaça nuclear norte-coreana, Seul espera participar da operação das forças nucleares dos Estados Unidos. Armas nucleares pertencem aos Estados Unidos, mas a Coreia do Sul e dos Estados Unidos devem compartilhar informações e planejar junto e realizar exercícios. A oposição dos Estados Unidos sobre esta questão também extremamente positiva, disse Yoon Suk Yeol. Ele observou que as discussões sobre o exercício conjunto não significam o uso conjunto de armas nucleares, mas isso seria um grande progresso em comparação com o conceito de discussão ampliada que aplica que os Estados Unidos estariam protegendo seus aliados na energia com todas as capacidades disponíveis, incluindo a nuclear. Anteriormente, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, salientou a necessidade de fortalecer o arsenal nuclear do país, afirmando que Washington implantou meios de ataque nuclear na região. China pode reivindicar direitos sobre territórios na Lua. Em caso de desembarque de astronautas chineses, declarou o chefe da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço NASA, na sigla em inglês, Bill Nelson. É um fato, estamos em uma corrida espacial. A verdade é que é melhor termos cuidado que eles, China, não cheguem a lugar na Lua, sob o pretexto de pesquisa científica. E não pode ser excluída a possibilidade deles dizerem: fiquem fora, estamos aqui. Este é o nosso território, disse Nelson em entrevista ao jornal político. O chefe da NASA expressou a esperança de que os Estados Unidos consigam retornar à Lua antes que a China chegue lá, chamando a atenção para os êxitos de Pequim nesta área na última década. Também é verdade que a data de seu pouso na Lua está a ficar cada vez mais próxima, acrescentou Nelson. Em meados de dezembro, o chefe da NASA observou que a corrida entre os Estados Unidos e a China para alcançar a Lua está se intensificando, embora ele acredite que os astronautas da NASA vão superar os seus colegas chineses. Ele apontou que os chineses pretendem enviar astronautas à Lua até 2030, enquanto os Estados Unidos, se o nosso programa for bem sucedido e nosso modo de pouso comercial for bem sucedido, acho que seremos capazes de chegar lá em algum lugar em 2025, talvez 2026.
Presidente sul-coreano, as pessoas estão fartas da cúpula apenas para shows entre o norte e o sul. Presidente sul-coreano Lee Yong-suk disse nesta segunda-feira 2 que as pessoas estão fartas das cúpulas entre os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, apenas para exibição, embora sempre deve haver uma porta aberta para negociações entre os dois países. Acho que o povo está um pouco farto de cúpulas, que são apenas para exibição. Temos de começar com um diálogo sobre questão humanitária e abrir a porta ao contato e ao diálogo entre o Sul e o Norte, disse o presidente da agência de notícias sul-coreana. Lee observou que não há razão para rejeitar a ideia das cúpulas, embora a discussão prévias deve ocorrer para garantir um resultado útil da reunião. A situação na Península Coreana ficou mais tensa quando o líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou o desenvolvimento de um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais na semana passada para conduzir um rápido ataque nuclear de retaliação. Ele também disse que os Estados Unidos, sob o pretexto que fortalece a cooperação com a Coreia do Sul, Japão, estão criando uma versão asiática da OTAN. Em resposta, Seul disse que as medidas anunciadas por Pyongyang eram absurdas e só pioraram a situação. Ao mesmo tempo, o representante especial da Coreia do Sul para assuntos de paz e segurança da Península Coreana, Kim Gun, observou que o país ainda assim promoveria inabalavelmente os esforços para retornar ao diálogo com o Norte. A Frente Ampla especialista diz que espera do governo Lula após posse e anúncio de ministro. Cientista político consultado pela Sputnik Brasil acredita que o presidente precisará fazer um governo de colisão, já que não tem maioria no Congresso. Alerta sobre o papel de Lula na mediação de eventuais conflitos em ministério e secretarias. Após 2 meses de vitória nas urnas nas eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, assumiu a presidência da República pela 3ª vez neste domingo 1º. Passa a campanha iniciada de fato. O governo, teoria, dá lugar à prática política, abrindo-se debates sobre as diretrizes reais do novo mandato de Lula. O presidente comandará um governo centrado de pautas do Partido dos Trabalhadores e bandeiras levantadas na campanha, ou priorizará equilibrar demandas que agradem a chamada Frente Ampla. O cientista político Guilherme Carvalho avalia que a equipe ministerial escolhida já indica uma tendência que Lula pretende promover um governo de colisão. Segundo ele, não será possível governar sem fazer acordos com partidos e grupos distintos do original, já que o governo não tem a maioria no Congresso. Lula fez isso nos seus 2 governos anteriores e fará novamente o modelo do presidencialismo de colisão presente no sistema político brasileiro desde a promulgação da Constituição de 1988, afirma Carvalho. Após o anúncio dos ministérios, o governo agora se prepara para definir nomes que vão compor o segundo escalão da gestão federal. Partidos que apoiaram a candidatura de Lula desde o primeiro turno das eleições não foram contemplados com nenhuma pasta, devem ser lembrados para o posto do segundo escalão, como secretarias de ministério, empresas estatais, bancos públicos. Então, entre a sigla aliados em ministério, o Solidariedade e o Partido Verde, PV, Avante, o PROS, e agiu membro da coligação Brasil da Esperança do PT, além do PSB, PSDOB, Rede e PSOL, que também apoiaram o presidente. Para o cientista político, Lula deverá fazer o gesto e convidar quadros dessa legenda para não gerar insatisfação na base. Carvalho acredita que Lula dará mais espaço para partidos com números
significativos de parlamentares no Congresso. Esse é o conta do governo dessa forma. Partidos com menos parlamentares, com o PV e Solidariedade, ficarão de fora da composição do governo, não por serem ideologicamente diferentes, mas por terem poucos parlamentares para os processos de votação dos projetos do governo federal, indica. Além disso, o especialista avalia que as próximas rodadas de nomeações poderão ser usadas para ampliar a base do governo. Ele lembra que as secretarias são cargos de apoio ao ministério importante na composição das pastas. São menos decisivos do que os do primeiro escalão, mas serve com base para os partidos terem zonas de influência sobre os ministérios. Aliás, são os cargos decisivos para a definição dos acordos entre os partidos, mas não aparece para a comunicação e os efeitos do governo, explica. Carvalho avalia ainda que o ingresso de nomes do MDB, PSD, União Brasil em ministério deverá possibilitar apoio no Congresso para a formação de maioria apertada para mudanças constitucionais. Ele lembra que muitas siglas não fecham questão internamente, se dividem em votação. MDB ficou com 3 pastas: transporte, Renan Filho, cidade Jade Filho, planejamento, Simone Tebet, a quantidade e a mesma concedida ao PSD, Minas de Energia, Alexandre Silveira, agricultura, Carlos Fávaro e pesca, André de Paula. Já a União Brasil foi contemplado com 2 ministérios de comunicação, Juscelino Filho, e turismo, Daniele Carneiro. Divergência da pasta. Por ser um lado, o governo aglutina o apoio no Congresso com as escolhas de cargos, por outro pode gerar rotas de colisão entre quadros políticos com opiniões divergentes. Nas pastas econômica, Fernando Haddad, PT, comandará mais cobiçada a Fazenda, enquanto ex-presidenciável Simone Tebet será ministra do Planejamento, embora Tebet tenha aderido ao projeto petista após o primeiro turno das eleições, tem discordância no campo econômico. Além disso, Lula escolhe Marina Silva Rede para o meio ambiente, Carlos Fávaro para a agricultura, Fávaro agropecuarista, e foi relator do projeto da lei PL 510/2021, conhecido como PL de grilagem, que flexibilizam regras ambientais. São de tendência distinta de pensamento político. Isso indica que o governo fez uma frente ampla para governar, mas quando aparecem os conflitos, isso tende a acontecer. É necessário o tomador de decisão para controlar o embate, que no caso será a própria presidente da República, aponta Carvalho. Segundo especialistas, o papel moderador de Lula deverá ser um modelo de ação em um governo de colisão como este. Apesar das divergências internas, cientista político acredita que, para os padrões históricos da formação de governo no Brasil, Lula conseguiu trazer a pluralidade e representatividade prometida na campanha para a equipe ministerial. Ele conseguiu formar uma base bem mais diversa que outros governos no país. No entanto, creio que ainda é menor do que é necessário. Diversidade que o país precisa para representar os diversos grupos sociais que estão presentes no Brasil, sobretudo mulheres afrodescendentes, disse. Venezuela e Colômbia abrem circulação em ponte internacional construída há anos. Os 2 países sul-americanos abriram pela primeira vez uma ponte finalizada em 2016 em meio à normalização das relações bilaterais que começou após a eleição do presidente colombiano Gustavo Petro. Venezuela e Colômbia abriram no domingo 1º a fronteira na ponte internacional Tienditas, cuja construção terminou há 7 anos, informou no domingo a primeira agência colombiana
colombiana EFE. A Colômbia e a Venezuela dão um passo firme em sua integração. Os pontos fronteiriços pelas norte de Santander por Arauca já estão agora atualmente operacionais para normalizar a integração binacional. A ponte agora chama Atanásio Girardot. É liga do departamento colombiano do norte de Santander e o estado venezuelano de Táchira. Ele permitirá a circulação de todo tipo de veículo, incluindo caminhões e motos, segurou em meados de dezembro Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Germán Mendonça, ministro do Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia, previu que a abertura dos portos fronteiriços permitirá o plano restabelecimento das relações políticas, sociais, diplomáticas e comerciais entre Colômbia e Venezuela, um dos principais objetivos do presidente Gustavo Petro. Da fronteira entre Colômbia e Venezuela, acompanhamos a celebração da abertura de ponte binacional Atanásio Girardot, juntamente com as autoridades nacionais e municipais, um sinal de compromisso e cooperação entre ambas as nações. Já Armando Benedite, embaixador da Colômbia na Venezuela, descreveu a abertura como um novo sinal de confiança recíproca que temos restabelecido entre Colômbia e Venezuela, acrescentando que continuamos trabalhando para o bem-estar de ambas as nações. A construção da ponte terminou em 2016, mas não entrou em funcionamento após Maduro fechar em 2015 algumas passagens circundantes em resposta a ataque a 3 militares e a um civil, também devido ao contrabando de produtos de cédulas para o país vizinho. Em 2019 também foi interditada a passagem pela ponte de um comboio de suposta ajuda humanitária da Colômbia anunciada pelo opositor João Guaidó, apoiado pelos Estados Unidos, que tentou atravessar a passagem à força na época. Ele também se autoproclamou sem sucesso presidente interino da Venezuela. Assim, durante esses anos, as relações colombiano-venezuela se mantiveram frias. Coreia do Norte pode ter produzido entre 20 e 60 ogivas nucleares, diz Smith. A Coreia do Norte poderia ter produzido de 20 a 60 ogivas nucleares, informou a mídia sul-coreana nesta segunda-feira 2. A situação na Península Coreana ficou mais tensa quando o líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou o desenvolvimento de um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais na semana passada para conduzir um rápido ataque nuclear na retaliação, que ele também observou a necessidade de aumentar o número de ogivas nucleares à disposição do país. A agência de notícias analisou dados publicados em 2022 por universidades ocidentais especializadas, incluindo o Instituto de Estudos Estratégicos Nacionais, INSS, na sigla em inglês dos Estados Unidos, Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, SIPRI, na sigla em inglês, e o Centro de Pesquisa para a Abolição de Armas Nucleares, CNA, da sigla em inglês japonês. De acordo com a mídia, especialistas ocidentais concordam que a Coreia do Norte tinha cerca de 20 a 30 ogivas nucleares em setembro, com INSS observou que em novembro seu número poderia subir para 60. Ao mesmo tempo, o SIPRI acredita que Pyongyang tem um material suficiente, ou seja, urânio 235, plutônio 239 para produzir de 46 a 55 ogivas nucleares. No mesmo dia, a agência de notícias acrescentou, citando imagens de televisão central da Coreia do Norte, que o líder do país, Kim Jong-un, junto com sua filha, inspecionou um depósito com mísseis de KN-23 que podem carregar uma carga nuclear tática. Na fotografia
divulgada, eles são vistos inspecionando cerca de 10 mísseis balísticos em médio alcance de 12, cerca de 10 lançadores móveis para mísseis balísticos táticos AN-23.